Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2 e a gente vai resolver aqui as questões que foram passadas na última semana, né? As questões sobre razões trigonométricas, né? A primeira questão, diz o seguinte: uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Então a gente observa no desenho da figura que em relação ao ângulo de 45 graus, o x ele é o cateto oposto e 80 metros é a hipotenusa. Então se a gente tem cateto oposto e hipotenusa, a gente vai ter o seno de 45 graus, né? Então, seno de 45 vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 40, né? Qual é o valor do seno de 45? Se a gente lembrar da aula de ângulos notáveis, a gente vai lembrar que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 80, né? A gente vai ter multiplicação aqui meio pelos extremos, então a gente vai ter 2 vezes x, 2x, igual a 80 vezes a raiz de 2. A gente viu na questão que a raiz de 2 está sendo utilizada como 1,4. Então 2x vai ser igual a 80 vezes 1,4, desculpa aqui repetir, 80 vezes 1,4 vai dar 112, né? Logo, x vai ser igual a 112 dividido por 2, então o valorzinho de x vai ser igual a 50, né? X vai ser igual a 56 metros, ok? Então essa é a primeira questão, né? Na segunda questão, a gente vai ter o seguinte, uma segunda questão, a gente vai ter qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte, né? Então a gente vê que a altura da árvore é 5 metros e em relação ao ângulo de 30 graus é o cateto oposto, né? E a sombra é o cateto adjacente. Então a gente vai ter a seguinte relação, tangente de 30 graus vai ser igual à altura da árvore, que é 5, sobre o cateto oposto, que a gente vai chamar aqui de S de sombra. Cateto adjacente, aliás, né? Então a gente tem aqui o seguinte, tangente de 30, quem lembra qual é o valor da tangente de 30? É raiz de 3 sobre 3, né? Quem não lembrar, canta a musiquinha que lembra, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, por aí vai. S vezes raiz de 3, né? 5 vezes 3 vai dar 15, né? Multiplicação aqui meio pelos extremos. Então, S vai ser igual a 15 dividido pela raiz de 3. A gente viu que na questão está informando que a raiz de 3 é 1,73. Então, o valorzinho de S vai ser igual a quanto? 15 dividido por 1,73 vai dar aproximadamente 8,67 metros, né? Essa é a altura do quê? O comprimento da sombra, né? Gente, na terceira questão a gente vai ter o seguinte, um observador vê um edifício construído em terreno plano.
sob um ângulo de 60 graus. Se ele se afastar do edifício mais 30 metros, passará a vê-lo sob um ângulo de 45 graus. Aí está perguntando qual é a altura do edifício. Né? O que a gente fez é o seguinte, ó, desenhou aqui o triângulo, né? X está representando a altura do prédio, aqui, certo? Então ele estava observando aqui uma certa distância. Como a gente não sabe essa distância, a gente substituiu aqui por, representou por y, né? Depois ele saiu desse ponto aqui e se afastou 30 metros, e começou a observar o prédio o topo do prédio sob um ângulo de 45 graus. Então aqui a gente vai ter que montar duas equaçãozinhas, ó, né? Primeiro, a gente tem o x, que ele é o cateto oposto, né, em relação a tanto a 45 quanto a 60. E tem essa medida y aqui, que é o cateto adjacente, né, nesse triângulo aqui. E nesse triângulo maior, o cateto adjacente é 30 mais y. Então, se eu tenho o cateto oposto e adjacente, eu vou usar a tangente, né? Primeiro vou usar aqui a tangente de 45 graus, vai ser o cateto oposto x, né? E o cateto adjacente, que é 30 mais y, né? Que é essa medida toda aqui, ó. 30 mais y, certo? Aí a tangente de 45, a gente lembra lá da musiquinha dos ângulos notáveis, que a tangente de 45 é igual a 1. Então a gente fica com x sobre 30 mais y, né? Fazendo aqui um meio pelos extremos, a gente vai ficar com x igual a 30 mais y. Eita, não dá para fazer nada aqui. Por quê? Porque a gente não sabe o valor de y. Vamos para outro triângulo aqui, o menor, né? Vamos ver se ajuda. Novamente eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Como é que a gente faz? Tangente de 60 graus. Cateto oposto x, cateto adjacente y. Tangente de 60, a gente lembra que é raiz de 3, né? Raiz de 3 igual a x sobre y. Novamente meio pelos extremos, a gente vai ter x igual a y vezes a raiz de 3. Então a gente achou outro valorzinho para y, para x, aliás. Então eu tenho aqui, ó, x igual a x. Vou pegar aqui, ó, x igual a x, né? E o que é que a gente vai fazer? Vai igualar as duas equações, ó. Y raiz de 3, essa aqui de baixo, igual a 30 mais y, certo? O que é que a gente vai fazer aí, ó? Vai substituir, né, o valor da raiz de 3, faltou informar na questão que a raiz de 3 seria aproximadamente 1,7, né? Então, ó, a gente vai ficar aqui, ó, vamos repetir aqui embaixo, então vai ficar 1,7 vezes y, né? A gente vai substituir a raiz de 3 por 1,7, igual a 30 mais y, certo? Vamos trazer para cá. 1,7y menos y igual a 30, certo? 1,7 menos 1 daqui, né? Vai dar 0,7y igual a 30. Logo, y vai ser igual a 30 dividido por 0,7. 30 dividido por 0,7 vai dar aproximadamente, né, 42,85 metros, certo? A gente achou o valor de y. A gente quer a altura do prédio, né? Quem é a altura do prédio? Ó? X igual a 30, né? A altura do prédio é x igual a 30 mais y.
mais y. Quem é o valor de y? 42,85. Logo, x vai ser igual a 72,85 metros. E a gente matou já a terceira questão. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, ó. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal. Né? A gente observa aqui na figura, ó, o observador está a 3 metros do chão. Né? Se ele está a 3 metros do chão, ó, a gente vai fazer aqui o triângulo, seria aqui a altura, só que a gente observa o seguinte aqui, ó, a altura do triângulo não, né, do prédio, certo? Aqui a gente vai ter um ângulo de 30 graus, ok? A gente observa aqui que ele está a 3 metros do chão. No finalzinho, né, a gente vai ter que somar aqui H com o 3 metros, certo? Aqui a gente só vai achar o valorzinho de H, né? Aí a gente vai dizer que a altura do prédio toda a gente pode chamar de X, tá certo? Então vamos achar que o valorzinho de H, ó, ele está a 30 metros, então aqui é 30 metros. Então eu tenho o cateto oposto, né? H em relação a 30 é o cateto oposto e 30 é o cateto adjacente. Então, ó, cateto oposto e cateto adjacente é a tangente de 30 graus, que é igual a H sobre 30. Tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Vai ser igual a H sobre 30. Certo? A questão está informando que a raiz de 3 é 1,7. Então, 3 vezes H dá 3H. 30 vezes raiz de 3, que é 1,73. 30 vezes 1,73. Mas aqui eu não multiplicaria não, né? Faria da seguinte forma aqui, ó. 30 vezes 1,73, substituir aqui. Então H seria igual a 30 vezes 1,73 dividido por 3. H vai ser igual a 30 dividido por 3 dá 10. Né? Então H vai ser igual. Multiplicação por 10, a gente vai deslocar a vírgula, uma casinha aqui para a direita. Vai ficar 17,3 metros. A gente achou aqui a altura, né? O valor de H aqui, né? A altura, gente, é X, né? Que vai ser o valorzinho de H, mais os 3 metros, que é de onde o observador está olhando. Né? Então X vai ser igual a 17,3 mais 3. Certo? Logo, o valorzinho de X vai ser igual a 20,3 metros. Ok? Assim a gente finaliza a quarta questão. Quinta questão, ó, bem simples, né? Diz o seguinte: qual é a altura H do poste representado pela figura abaixo? A gente tem que a altura sendo o cateto oposto, né? E ele dá o valor da hipotenusa, que é 10 metros, né? Então, ó, na quinta questão, a gente vai usar o cateto oposto à hipotenusa, então é o seno de 37 graus. O cateto oposto vai ser H, né? Tá lá na figura. E a hipotenusa é 10. O seno de 37, né? Falta informar na questão que o valor do seno de 37 é 0,6 aproximadamente. Então, H sobre 10. Bem, pelos extremos aqui, ó, bem simples.
H vai ser igual a aproximadamente aqui 6 metros. E a gente mata assim a quinta questão. Fácil, fácil, fácil. Na sexta questão, diz o seguinte, ó. Uma rampa lisa com 10 metros de comprimento faz um ângulo de 15 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente a quantos metros? Né? Então a gente vê que na figura lá, o valorzinho de x, né, x está oposto a 15 graus. E o 10, né, que é o comprimento da rampa, é o valor da hipotenusa. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou ter o valorzinho de seno. Vou ter a razão seno, né? Então, ó, x sobre 10. Está informando na questão que o valor do seno de 15 é 0,26. X sobre 10. E pelos extremos, ó, x vai ser igual a 10 vezes 0,26 vai dar 2,6 metros, certo? Então a gente encerra assim, ó, a revisão sobre as razões trigonométricas. Né? Grande abraço aí e fiquem com Deus. Até a próxima.